Olá, amigos, o nosso boa tarde. Praticamente final já de domingo, 19 de setembro de 2021. Tô aqui pensando em algumas coisas, cara. Ética, conduta social, princípios. Estou observando nessa geração nossa aí que está se presenciando que a moralidade perdeu sentido. O certo está passando a ser uma coisa antiga, o errado está se colocando como um cenário positivo nessa geração. Esse espírito de liberdade, ele está ultrapassando regras de uma boa relação social. Porque veja bem, a pessoa tem direito de pintar o cabelo? Bem, amarelo, verde, rosa, tá? A pessoa tem direito de meter um piercing? Bem, uma tatuagem? Bacana. Mas até quando essa postura ela tem que impor a um mercado capitalista que isso agora é regra? Que se você se posicionar contra essa excessividade, você está constrangendo, está cerceando o direito à lei. Estamos aí assistindo essa chegada, essa imposição de uma geração diferente, uma geração colorida, uma geração que não tem preconceito. E o que assistimos? Uma geração jovens, e os seus 10, 12, 13, 15, eu ponho aí a casa dentro dos 20 anos, que perdeu controle das suas emoções, controle das suas atitudes, e ia se aventurando. Mas eu tava aqui cá pensando, cara, como que uma empresa ela tem que se adequar a esse novo visual? A empresa, então, se ela colocar regras de comportamento, de postura, ela pode estar ferindo o direito de um terceiro, ou ela está excluindo um segmento da sociedade. Tá estranho. A gente está hoje, acho que é hoje, comemora uma data específica de um professor chamado Paulo Freire. Eu vou ser sincero, eu poucas vezes vi falar esse homem há menos de 3, 4 anos. Esse nome teve uma repercussão nesse intervalo de 3, 4 anos. Isso foi se descobrindo que esse Paulo Freire ele foi desencadeado, um tutor, um bacharel da educação brasileira. E para mim nunca me interessei sobre esse assunto. Mas hoje eu fui tentar entender esses dois lados. Porque há uma corrente atual que diz que aqueles que apoiam hoje o bolsonarismo, né, o Bolsonaro, essa pauta conservadora, eles são chatos, eles são metidos a mais, são autoritários. Eu queria entender o papel desse professor, né? E aí eu descobri que ele foi um professor por opção, porque ele é um bacharel em Direito, decidiu dar aula de português,
Mas voltando na década de 64, naquele período que há dois lados, né? Onde muitos foram para fora do país por motivo político ou por perseguição, seja qual a real verdadeira, ele foi também um partícipe desses exilados fora do país. E a chegada dele de volta ao Brasil foi com a anistia a vários políticos, a vários segmentos do comunismo, da esquerda, esse grupo político que hoje se acendeu aí na década de 90, né? E ali eu vi que esse Paulo Freire foi de fato também um filiado do partido PT. Ele se dedicou a educar uma base da militância do PT, ou formação, lecionar a língua portuguesa, não sei, vamos dizer assim, fazer uma base de formação dentro dessa base formadora do PT. E ele teve ascensão, o seu nome chegou a um status de conhecimento no governo de esquerda. Ou seja, ele lá atrás ele teve que se exilar, não sei qual foi o real motivo, né? E volta ao Brasil anistiado com vários grupos. Quando a esquerda ascende ao poder do país, por via ao Luiz Inácio da Silva, toda aquela bancada da esquerda, do PT, foi valorizar os seus componentes. E esse Paulo Freire, em tese, ele surge nesse cenário como um nome para ser um educador, um bacharel, um tipo de um prêmio Nobel da educação no país. Bom, eu nunca li a liturgia desse professor, mas olhando o que eu vi hoje, eu queria entender dos professores, sem analogia, sem essa militância, qual o papel fundamental desse educador, né, que se propôs como educador, para a formação dessa geração. Porque eu me formei numa cota chamada ProUni, né? As faculdades privadas ganharam bolsa, incentivos fiscais e financeiros para ascender vários cidadãos brasileiros que não tinham condição totalmente financeira, mas de alguma forma com algum percentual adentrar as faculdades. E eu fui um desses alunos que tive a possibilidade de fazer uma faculdade com meia bolsa paga pelo governo ou subsidiado pelo governo, mas eu me dediquei nos meus estudos. Eu estudei. De repente não me engajei mais em outra área, mas eu estudei. Eu cursei os 5 anos e digo que eu estudei para poder tirar minha nota e ter a minha credencial de profissional. Mas eu também assisti na minha turma 60%, 70% dos alunos da minha turma, ou digo 60%, não foram tão assim dedicados à faculdade. Hoje tem uns são profissionais do direito, outros têm outras áreas e assim. E eu conheço colegas de profissão hoje que praticamente viveram do cola-copia. Mas são bacharéis, são profissionais do direito. Então, o que eu observo hoje? O que tem a ver essa educação do Paulo Freire, cara? Essa formação? Porque se eu analisar hoje essa geração que tá aí, cara, quando a gente faz um pente fino mesmo, tem tanto profissional com uma falha de escrita, uma falha de leitura, uma falha de interpretação, que a gente quer buscar entender até onde essa educação que o aluno ele não pode ser reprovado, porque isso gera um constrangimento, sei lá,
O que eu observo é que nós temos aí muitos profissionais que é ruim de português, é ruim de interpretação. Então se faz hoje um mestrado, se faz aí, se forma, tira um bacharel em qualquer área profissional, mas um mercado que se o cara passar no pente fino, ele não passa. Então você tem praticamente 100 profissionais no mercado, 2 tem excelência. Então o mercado que tem que se adaptar a esse nível de educação que foi implantada ao intervalo de 20 anos aí, não sei se é isso, 15 anos, que nós temos leigos, vamos dizer assim, leigos no mercado. É uma posição minha, tô dizendo, tá? Então assim, esse Paulo Freire que é tanto defendido aí pelas comunidades, e quando eu vejo comunidades, eu vejo que o governo de esquerda, nesse intervalo de 20 anos, ele teve a capacidade não de transformar o nosso país numa nova nação, mas sim pegar a sua militância, a sua base formadora, pegar aqueles que de alguma forma defendeu a criação e inseri-los no controle social, político. E cara, é incrível. Um cara sem estudo, o que um cara desse pode agregar a uma geração? O seu modo de rebeldia, o seu modo de governança, sem base. Então é essa sensação que eu tô observando. Esse Paulo Freire, a mim, nem mais nem menos, mal conheço. Agora, quem deve discutir é isso, o professor, para ver o método que ele de fato revolucionou a educação brasileira, que realmente o que eu vejo é que nossa educação brasileira atual, de não reprovação, cara, que ponto negativo. Quando tava analisando esse Van Traun, esses ministros da educação atuais do governo, cara, os caras têm uma bagagem de conhecimento que assim é fantástica. Não servem porque são conservadores, pregam essa questão da ética acima de qualquer coisa. E esse grupo que chegou ao poder não tem ética. É incrível. E um cara como esse, que mal conheço, foi um revolucionário para dar uma educação básica e formar os seus ali. Eu não sei. Eu sei que eu já vi professores desse cara, e o peão é ruim em português. O peão é ruim. Ai, meu Deus do céu. O cara é profissional na informática, o cara é técnico, o cara é profissional, mas o cara é ruim em português. Como defender esse tipo de educação? Aí eu volto lá no começo. Eu passando aqui, eu vejo um cara assim, tal, cabelo vermelho, azul, tal, piso. Como é que um cara desse, cara, vai poder exigir de uma empresa séria um espaço? Porque ele tem a capacidade intelectual. Mas se a empresa tem regras e princípios, é preconceito. Então, é só uma reflexão.